O que eu irei contar é uma história bíblica como você jamais ouviu. Eu espero que venha abrir os seus olhos espiritual. Aqui está uma história narrada e impactante sobre a descida de Yahushua ao inferno, baseado em fundamentos bíblicos e com forte carga espiritual. Quando Yahushua desceu ao inferno, som sombrio e grave, ambiente de trevas, fogo e ecos do grito das almas condenadas, a sua voz firme, pausada e com autoridade. Entre o madeiro aconteceu e houve um silêncio. Houve silêncio na terra. Era uma vez, no crepúsculo da história, um momento que transcenderia a compreensão humana. A descida de Yahushua ao inferno. Após ele ter sido colocado no madeiro, quando o corpo do ungido foi colocado no sepulcro, sua alma começou uma jornada sombria e misteriosa. Essa descida de Yahushua ao inferno, ela não era um ato de derrota, mas uma parte essencial do Eterno Pai, um plano divino para redimir a humanidade. Enquanto as trevas envolviam o submundo, no inferno, uma sensação de agitação começou a se espalhar entre as almas que habitavam aquelas profundezas da escuridão sombrias. Yahushua, irradiando uma luz serena e poderosa, adentrou o inferno, com compaixão em seu coração. Ele não foi recebido com hostilidade, mas com confusão, que quer dizer conflito e guerras espiritual, e curiosidade. A sua presença exalava amor e esperança, algo que aqueles que jaziam ali haviam esquecido por milênios. No centro do inferno, Yahushua encontrou as almas atormentadas que carregavam o peso de suas transgressões, escravizadas pelo remorso e pela dor. Ele olhou nos olhos de cada uma delas e, em vez de repulsa, viu a essência divina que sempre existira ali. Com palavras suaves e cheias de autoridade, Yahushua começou a falar. Eu sou a luz do mundo, vim para trazer a salvação e a redenção a todos. Yahushua falou sobre uma esperança e perdão, recordando a todos sua dignidade intrínseca. Ele falou sobre o amor incondicional do Pai e a possibilidade de renascimento. Gradualmente, as almas começaram a sentir uma centelha de esperança crescer em seus corações. Algumas começavam a recordar suas vidas, os momentos de amor e alegria que haviam vivido, entrelaçados nas sombras de suas falhas. Diante desse poderoso ato de amor, alguns dos governantes das trevas, como Satanás e seus demônios, tentaram intervir. Um conflito se instigou, mas a luz de Yahushua era inextinguível. Ele confrontou as forças do mal, não com raiva, mas com uma firmeza que ecoava através do espaço e do tempo. Em questão de instantes, os demônios que antes dominavam as almas começaram a enfraquecer, seu poder dissipando-se como fumaça ao vento. Nos dias que se seguiram à sua descida, o Senhor Yahushua realizou um ato de não só pregação, mas de resgate. Ele abriu as portas do inferno para aqueles que estavam dispostos a ouvir e aceitar a verdade do amor divino. Um a um, muitos começaram a se levantar das sombras, libertos das correntes de suas escolhas e do peso do arrependimento. Eles foram acolhidos em um abraço caloroso de luz e perdão. Ao final de sua jornada no reino das trevas, Yahushua fez uma última promessa. Em breve, aqueles que aceitarem meu amor não conhecerão mais a morte eterna, mas viverão na luz maravilhosa do reino do Eterno Pai. Com isso, ele se preparou para retornar ao mundo dos vivos. É claro, a morte de Yahushua, o sacrifício que mudou a história. A morte é um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Segundo a Bíblia, Yahushua foi colocado em um madeiro e morreu. Ele foi pendurado no madeiro para pagar o preço dos nossos pecados. O que aconteceu após a morte de Yahushua? Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Yahushua gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Pai eterno, por que me abandonaste?
Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Yahushua beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Yahushua deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo do Pai Eterno que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Yahushua, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados, que estavam guardando Yahushua, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o filho do Eterno Pai. De acordo com o Evangelho, após a morte de Yahushua, ele foi levado para o túmulo e sepultado. No 3º dia, Yahushua ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o pecado. Ele, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Yahushua seria entregue nas mãos de vocês. E vocês, mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas o Pai Eterno ressuscitou Yahushua, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois o homem, ele disse, a respeito de Yahushua, o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Mas para onde foi Yahushua após a sua morte? A Bíblia, ela diz que Yahushua desceu ao Hades ou Sheol, um lugar de espera para os mortos, onde estavam os justos e os injustos, mas façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual o Pai chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, e um só Eterno e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos, e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Yahushua deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer, ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando o Pai Eterno os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se, de fato, vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês o respeito de Yahushua e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Yahushua, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade do Pai Eterno, do que por fazer o mal.
Pois o próprio Yahushua sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês o eterno Pai. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido ao Pai eterno, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que um homem estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todos, foram salvas por ouvir a palavra do eterno Pai. O que é o Hades? O Hades é um conceito bíblico que se refere a um lugar de espera para os mortos, onde os justos e os injustos aguardam o julgamento final. No caso de Yahushua, ele desceu ao Hades para proclamar a vitória sobre a morte e o pecado. A questão do tempo que Yahushua passou no submundo é um tópico de debate entre os teólogos e estudiosos da Bíblia. O que a Bíblia diz? Ela não fornece uma resposta clara e direta sobre o tempo exato que Yahushua passou no submundo. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Yahushua: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Então ele respondeu, Yahushua respondeu: Como as pessoas de hoje, elas são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre. Mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no submundo, o abismo mais profundo Hades, e no inferno, e na profundeza e no fundo da terra. No entanto, há alguns estudiosos que abordam certos temas e estudos históricos que podem nos ajudar, que podem nos dar algumas pistas. Bíblia Sagrada, comentário bíblico no dicionário bíblico a fontes confiáveis que podemos encontrar a respeito do Senhor Yahushua. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Yahushua e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Yahushua, você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o você, respondeu Yahushua. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então, Pilatos fez outra pergunta. Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Yahushua não disse mais nada, e Pilatos ficou muito admirado com isso. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Yahushua, ele soltasse Barrabás. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: Coloca Yahushua no madeiro! Aí os soldados levaram Yahushua para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois, vestiram Yahushua uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: Viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora, a fim de colocá-lo em um madeiro. Eram 9 horas da manhã quando colocá-lo em um madeiro. Yahushua puseram em cima do madeiro uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o rei dos judeus. Com Yahushua, colocaram em seu lado 2 homens, também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do Conselho Superior. José também esperava a vinda do reino do Eterno Pai. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado.
Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Yahushua. Pilatos ficou admirado quando soube que Yahushua já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Yahushua tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Yahushua. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo do madeiro e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Assim, ao terceiro dia, Yahushua ressuscitou, trazendo consigo as almas que foram redimidas. Um novo amanhecer havia surgido, cheio de possibilidades e cheio da verdadeira essência do amor. O Senhor Yahushua trouxe a luz para vocês, mostrando que mesmo nas profundezas do desespero, nunca se está sem esperança. E assim, a história da descida de Yahushua ao inferno se tornou um símbolo eterno de amor, perdão e a vitória sobre a morte, ecoando nas gerações vindouras como um testemunho do poder transformador da graça divina. É importante notar que a questão do tempo que Yahushua passou no inferno e no submundo não é fundamental para a doutrina cristã, e os cristãos têm diferentes interpretações sobre esse tópico. A Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 27, versículo 50 ao verso 53, Atos capítulo 2 e o verso 27, Efésios capítulo 4, versículo 8 ao verso 9, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e o verso 20, Mateus capítulo 12 e o verso 40, Marcos capítulo 15, versículo 42 ao verso 46. Eu estou deixando vários versículos e verso para a sua meditação e também para o nosso conhecimento. Independente do que seja o seu pensamento, independente da tua crença ou também independente qual é a sua religião, ou que igreja você congrega, o que importa é que a gente continue aprendendo com o nosso eterno Pai. Espero que isso ajude nós e pode usar esse texto como base para as suas vidas e também usar como uma base espiritual na vida de cada um de nós, vivendo milagres pela fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. A fé é a chave que abre as portas do sobrenatural. Muitos querem ver para crer, mas o Eterno Pai nos chama a crer para ver. Quando confiamos nele mesmo sem entender, estamos declarando que acreditamos em seu poder, não nas circunstâncias. Os milagres não acontecem quando tudo faz sentido, mas quando escolhemos permanecer firmes, mesmo em meio às incertezas. Milagres são respostas da fé que não desista, mesmo quando tudo parece impossível. O Senhor, Yahushua, aumenta a minha fé, que eu aprenda a confiar em Ti em cada detalhe da minha vida, que minha fé seja maior que o medo e que eu viva diariamente os Teus milagres. Amém.